Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bora para mais uma leitura de Provérbios. Hoje vai ser o 27 e 28. Mais provérbios, mais ensinamentos, mais conselhos, mais sabedoria, mais disciplina, mais constância, mais discernimento e menos idolatria, menos perversidade, menos tolice e menos insensatez. Em nome de Jesus. Bom, estamos quase finalizando Provérbios. Vamos no 27, 28. Depois vamos voltar mais. Três provérbios só. Vamos lá. Se puder, fecha os olhos. Faz a oração. Fica fundo. Mais uma vez. Senhor, te rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, que hoje possa conversar com a gente, possa se comunicar com a gente. Que toda a sabedoria no livro que vamos ler agora, que possa entrar em nossas mentes da melhor maneira, que possa adentrar os melhores caminhos mais profundo do nosso coração. Que toda sabedoria possa fazer sentido em nossas vidas. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, para tudo aquilo que está obscuro, para tudo aquilo que está impossível de enxergar ou ouvir. Tenha sabedoria conosco, piedade e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Provérbios 27. Não, não te vanglories no dia do amanhã, pois não sabes o que produzirá o dia. Aquela pessoa que se acha por algo que vai ganhar ou que já ganhou, mas ainda não está em suas mãos. Mas ela já se vangloria por aquilo. Ganhei uma promoção no trabalho, ganhei um novo cargo, mas não foi efetivado esse cargo ainda. Qual que é a tolice minha? Começar a me achar desse cargo. Começar a tirar vantagem. Me vangloriar para os outros. Ah, aquele cargo é meu. Já ganhei, tô ganhando mais. Porque já não tá na sua mão. Porque você não sabe que o dia de amanhã. É, está lá tá em Mateus que fala. Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai se preocupar com ele mesmo. Hoje é quinta-feira, dia 28. Hoje é 28. Eu vou me preocupar com esse dia, no dia 28. Dia 29, eu tenho um planejamento. É uma sexta-feira, vou treinar, vou trabalhar, ficar em casa. Isso é o meu planejamento. Se vai ser dessa maneira, não sei, mas aí depende de Deus. 2. Louva-te o estranho, mas não a tua boca. O estrangeiro, mas não os teus lábios. Pesada é a pedra e a areia também, mas a provocação do insensato é mais pesada do que ambas. Se o insensato te provoca com tudo. O insensato te provoca com tudo. A pedra é pesada, a areia também, mas a provocação do insensato é ainda mais que as duas. Cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem pode parar na presença da inveja? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fi- Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Cara, isso aqui é Deus falando sobre a verdade. A verdade ela dói, mas é necessária. A verdade dói, machuca, mas ela cura, ela dá alívio. E ele fala que essa verdade ela é melhor do que os beijos daquela pessoa que te engana. Judas, momentos antes de trair, Jesus o beijou no rosto. E aquele beijo foi um beijo de traição. Como que Judas ainda conseguiu trair Jesus, mesmo depois de tudo que ele tinha feito, mesmo depois de ter ido lá, ainda beijado o rosto de Jesus, ainda traiu. Ainda que ele fala sobre isso. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que odeia são enganosos. E geralmente quem fala as verdades é pessoas que gostam de nós, gostam da nossa presença, gostam do nosso bem-estar. Quem não gosta, tá pouco se lixando. A pessoa vai falar o que quiser, ou melhor, nem vai nem falar por medo de magoar.
A alma farta pisa a favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Como a ave que varia longe de seu ninho, assim é um homem que anda variando longe do seu lugar. O que disse aqui? Você é um homem que tem seu propósito, mas foge por conta de uma dor, por conta de uma situação, por conta de uma aflição. A ave, quando ela está longe do seu ninho, ela está perdida, ela não tem um teto, ela não tem descanso, ela não tem família. Assim é um homem que está longe do seu lugar. O que é o seu lugar? Seu propósito, é o seu caminho, é as suas veredas, o seu sonho, o seu objetivo de vida. Mas muitas vezes esse homem, ele mesmo se sabota e fugindo do que ele tem que fazer, fugindo de suas obrigações, de suas responsabilidades. Mas olha, todo um homem que tem propósito, tem esse propósito muito bem reconhecido, ele não vai negociar com a dor, porque quem tem propósito não negocia com a dor, independente qual ela seja. Ele vai realizar, ele vai passar, ele vai sofrer, ele vai ter aflições, ele vai ter complicações, mas ele vai até o final, porque quem tem propósito não negocia com a dor. O óleo e o perfume alegram o coração, a doçura do amigo vem do seu conselho. Não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, e não entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do teu irmão longe. Cara, no dia que seu vizinho tá tendo conflito, tá tendo situações complicadas dentro da casa dele, não vá lá. Deixa ele resolver. A família dele, a casa é dele, ele que resolva da melhor maneira que ele acha, da melhor maneira que Deus vai agir sobre a vida dele. Então não vai lá tentar apaziguar, ajudar se ele não pediu ajuda. Se ele pediu ajuda, é uma coisa. Se ele não pediu e você sabe que tá tendo conflito, não vá, deixa ele resolver. Não entre em brigas que não são suas. Sê sábio, filho meu, alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me afronta. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples procede e sofre as consequências. Cara, é muito doido, cara. Eu fico lendo isso aqui, parece que eu tô repetindo. Eu já li isso aqui. O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples procede e sofre consequências. A gente sabe que é isso. É, por exemplo, tô passando no meio da rua, vejo dois homens brigando no trânsito. O prudente vai fazer o quê? Ele vai ver o mal e vai se esconder, vai evitar. Não, eu não vou ali não, porque eu vou entrar naquela briga. E o simples faz o quê? Ele procede e sofre as consequências, porque o simples ele vai ver aquela briga. Ele vai se levantar, vai sair do carro e vai lá resolver uma briga que não é dele. Entrar numa briga que não é dele. E isso vai trazer o quê? Consequências, tanto para ele, às vezes até para a família dele. Tira a roupa aquele que ficar por fiador do estranho. Toma por penhor daquele que dá garantia a uma mulher adúltera. Se alguém bendizer ao seu vizinho em alta voz de madrugada por maldição, isso lhe será contado. O gotejar contínuo no dia da chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Contê-la é como conter o vento, ou segurar óleo com a mão. Cara, parece que eu já li isso aqui, cara. Já falamos da mulher brilhante, já falamos que Salomão compara a mulher brilhante com o gotejar de uma casa. Sabe quando você está em um ambiente e fica uma gota de chuva ou da torneira, toda vez, pum, pinte, caindo, caindo, caindo. E aquilo vai, te incomoda, te atrapalha, né, entre outras palavras, te enche o saco e você fica sem paciência. Olha lá, de novo, falar sobre a mulher. Cara, é duas vezes, mano, repetindo. Repete duas vezes, cara.
Enfim, tô novamente falando sobre a mulher brilhante. Provérbios 27:17. Esse aqui é top, cara. Ó, com ferro se afia, assim faz um homem o seu amigo. O que isso quer dizer? Como o ferro que afia o ferro, assim o amigo afia o próprio amigo. O amigo, ele sempre vai buscar o melhor pro amigo dele. Ele vai dar conselhos, ele vai chamar atenção, ele vai falar a verdade, ele vai dar aqueles tapas na cara pra acordar. Porque assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o próprio amigo. O amigo ajuda o próprio amigo. O que cuida da videira comerá do seu fruto. O que zela pelo seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Isso aqui é bom. Assim, quando a gente olha para a água, ela vai refletir como se fosse um espelho, né? Vai refletir a imagem que está ali. Assim, o coração do homem reflete quem ele é. Então, as atitudes do homem. Perdão. As atitudes que o homem tem, isso é o coração dele. Eu não lembro qual versículo da Bíblia que fala, né? O coração do homem, a boca do homem fala daquilo que o coração está cheio. E eu acho que tem Provérbios também. O coração do homem, a boca do homem fala daquilo que o coração está cheio. Se o homem fala maldades, então o coração dele está cheio de maldades. Se ele fala bondades, então o coração dele está cheio de bondade. Homem puro, íntegro, no seu caminhar. O inferno e a perdição nunca se fartam. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Se quer ganância, ambição, insatisfação. O crisol é para a prata, o forno para o ouro. Mas o homem é provado pelos louvores que recebe. O que é esses louvores? Esses louvores como se fossem recompensas, é, como se fossem aplausos. Tem até umas ligações aqui, ó. 1 Timóteo 1:12. 1 Timóteo 1:12, ele vai falar que dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Os louvores, né? Paulo fala que ele recebeu um louvor de Cristo Jesus. Em 1 Coríntios 15:10, ele fala também a mesma coisa. Deixa eu ver. Tutututum. Aqui. 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Toda a dádiva não eu, mas a graça de Deus está comigo. Quando ele fala que trabalhou mais de todos eles, é Paulo falando que trabalhou mais que todos os apóstolos. Mateus, João, Marcos, Lucas, todo o pessoal lá do Novo Testamento, esqueci o nome dos malucos lá, tanta gente. Ainda que pisasse o tolo com grãos no pilão, não se iria dele a sua insensatez. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Aqui fala para cuidar do que é nosso. Cuida das suas ovelhas, cuida dos teus rebanhos. Cara, cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua família, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Porque muitas dessas coisas não são eternas e às vezes não vão passar de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos montes. Então os cordeiros te proverão vestes, e os bodes o preço do campo. Haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Esse aqui é o famoso abundância. Deus ele vai dar abundância em nossas vidas. Vai temos uma vida de abundância prometida. Variedades. Capítulo 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes,
mas pela virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como uma chuva impetuosa, que não deixa nenhum crido. Cara, isso aqui é quando um homem fudido quer ferrar outro fudido. O homem pobre, falar do homem pobre. O homem pobre trata mal o homem pobre. Ambos estão no mesmo barco. Ambos estão na mesma situação. Eu te falo aqui. Ai, perdão. Que esse homem ele é igual a chuva que vem e detona toda a plantação, toda a colheita. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas o que buscam ao Senhor entende tudo. Buscar o Senhor diariamente é buscar conhecimento, é buscar a Deus. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que do que no caminhos perversos, que ainda que seja rico. Então é melhor ser pobre e humilde e íntegro do que ser rico, mas vivendo caminhos perversos. Nós sabemos disso. O que guarda a lei é filho entendido, mas o companheiro dos comilhões envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros altos, ajunta-os para os que se compadece do pobre. Cara, isso aqui é novamente Deus falando sobre riqueza. Se a gente ajunta dinheiro, mas investindo em algo que nos dê retorno, nos dê juros altos, esse dinheiro vai ser usado, ou pode ser usado, né, para ajudar os pobres. Então Deus não está condenando nenhum tipo de riqueza. Ele está só dando conselho de como você tem que ministrar, organizar essa sua riqueza. Investiu 1.000, voltou 1.500, ok. Então investe mais para depois desses juros você poder ajudar alguém, se compadecer do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquela pessoa que vive pelas suas próprias leis, no dia que ela for orar para Deus pedindo algo, essa oração vai ser abominável, não vai ser ouvida, não vai ser escutada, porque ela não anda na lei, ela não anda nos mandamentos de Deus, ela não anda no caminho certo. O que faz que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os íntegros herdarão o bem. O cara fez uma cova para outras pessoas, mas ele mesmo vai cair nela. Ele fez um projeto para enganar as pessoas, só que ele mesmo vai ser preso depois. Ele cavou a cova para outros, mas ele que vai cair na cova. Mas o que é íntegro vai sempre herdar o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é entendido e o estradlinha. O que é estradlinha? É examinar-se. Examina-se. Então, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Isso é fato. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Mas o pobre mas o pobre que é entendido o examina-se. O pobre se examina todos os dias. Se examina por que está na situação, como deve mudar, como deve sair, por que chegou lá, como chegou lá, quem está com ele. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sabem, escondem-se os homens. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa deixa alcançará a misericórdia. Isso daqui é o homem que tem pecado, homem ou mulher que tem pecado, mas esconde os seus pecados. Não confessa para para um líder espiritual, ou para um amigo, ou para a esposa, não importa quem seja. E a pessoa que confessa, ela vai deixar tudo isso para trás, Deus vai jogar no mar de esquecimento os seus pecados e vai alcançar a misericórdia. Então devemos ser misericordiosos, devemos sempre confessar os nossos pecados para Deus, confessar nossos pecados para um líder espiritual, para alguém que esteja à nossa frente, para que a gente receba a misericórdia, receba o galardão de Deus. Bem-aventurado o homem que continuamente teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração virá cair o mal. O que é um homem?
te teme, o Senhor é o que o respeita. O temor dele, o medo dele é tão grande de magoar a Deus que ele não tem capacidade de fazer coisa errada. Mas o que endurece o coração virá cair no mal. Como o leão que ruge, como o leão que ruge, ou o urso que ataca, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. É só apertar no Lula. Domina o povo pobre. Ele está sempre rugindo e nos atacando no urso, como urso, porque ele domina o povo pobre. O povo pobre não tem entendimento, não tem conhecimento, não tem sabedoria, são tolos, são insensatos, e qualquer coisa que esse pobre ganhar já é melhor que nada. E por conta disso ele ganha o voto, ganha a credibilidade, ganha o respeito do povo. O príncipe que tem falta de entendimento multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda retamente se salvará, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a tua terra virá a fartar-se de pão, mas o que cede os ociosos se fartará de pobreza. Aqui, cara, você tem que cuidar da sua terra. Lavrar, cuidar. O que é lavrar a terra? É trabalhar, cara. Trabalhar firme, trabalhar forte, trabalhar com constância, trabalhar pesado. E por conta disso você vai se fartar de pão, você vai ter abundância de riquezas. Porque você trabalhou por aquilo, você sofreu por aquilo, você batalhou por aquilo. Mas o que o homem que cede os ociosos, o que é o ocioso? É a pessoa que não faz nada. Porque só esperando os outros fazerem algo pra ela. Ela é a pessoa que vai se fartar de quê? Pobreza. Vai ter muita, muita pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O homem que tem paciência para enriquecer, ele se fartará de suas bênçãos, de seu galardão. Mas o que enriquecer de forma rápida, de um dia para o outro, de um ano para o outro, terem milhões, esse vai ficar com castigo. Nós vemos aí tantas pessoas ascendendo a riqueza em pouco tempo. Só que também anos depois é a mesma que se perde em tudo. Ou melhor, perde tudo, vai presa, é morta. A mente, ela não controla a mente, tá perdendo todo o dinheiro. Não acontece nada fisicamente, mas perde todo o dinheiro. Porque não teve uma administração, não soube cuidar do dinheiro. Fazer acepção das pessoas não é bom. Contudo, até por um bocado de pão o homem transgredirá. Hum, Perdão. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que a pobreza o aguarda. O que repreende ao homem, perdoado, o homem que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que bajula com a língua. Cara, isso aqui é a famosa idolatria. Por quê? Porque quando a gente tem um coração sábio, um coração que sabe, um ouvido que sabe ouvir repreensão, o homem que repreende o outro homem, ele vai encontrar mais favor, vai encontrar mais ajuda, vai encontrar mais galardão, mais recompensa, do que aquele cara que só bajula com a língua. Ele é tão idólatra, ele é tão bajulador de uma pessoa que ele não tem coragem de falar a verdade, mesmo que a pessoa esteja errando o caminho. Por medo de tanta bajulação, com tanto medo de cobrar algo da pessoa, ela não tem coragem de falar a verdade, ela fica só bajulando com a língua. E a outra pessoa acha que tá fazendo certo, mas tá fazendo errado. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não é errado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldições. Aqui, outros versículos a gente já leu, né? Sobre ajudar o pobre.
temos fato, e vão ganhar riquezas por conta disso, e ao mesmo o que vira os olhos, fecha os olhos perante alguém que vem pedir ajuda ou necessidade, esse vai ter muitas maldições. A palavra diz. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Pessoal, finalizado, capítulo 28. Temos mais o 29, o 30 e o 31. E finalizamos Provérbios. É isso, meu povo. Muito obrigado. Faça um excelente dia. Bom trabalho a todos. Bom descanso a todos. Fique com Deus. Faça um excelente dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer uma oração antes para finalizar. Feche os olhos. Deus, obrigado por essa oração, por essa leitura. Obrigado pela oportunidade de acordar mais um dia com saúde e, e força. Obrigado pelo trabalho, obrigado pelas pessoas ao nosso redor, obrigado pela nossa família, pela vida de todos ao nosso redor. Senhor, que no dia de hoje o Senhor possa nos dar sabedoria, possa nos dar disciplina, constância em nossos objetivos. Me coloque no local certo, coloque as pessoas certas na minha vida hoje para me ajudar e para poder ainda ter mais conhecimento, é, mais conhecimento do reino do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. É isso, meu povo. Muito obrigado, Adriano, muito obrigado. Bom descanso pra ti, amém. E até amanhã, às 7 horas da manhã, ou 7h30. Tamo junto. Até depois do fim.